Quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rapidamente. Jeremias, capítulo 17, verso número 5. Eu quero avisar duas coisas. Primeiro, eu não estou doente, viu, gente? Tem gente que fala assim: rapaz, o pastor está com AIDS, emagreceu tão rápido. Não, irmão, não estou com AIDS, não. Eu não estou com AIDS. Eu não peguei AIDS, até porque eu sou muito fiel à minha esposa e então não tem esse negócio. É que eu realmente fiz uma cirurgia e essa cirurgia reduziu o meu estômago em 80%. Então eu praticamente, você tem uma ideia, num almoço normal eu roeria, tá certo a palavra? 28 a 30 caroços de piqui num almoço, de 28 a 30. Hoje eu consigo roer 2. Então, eu olho para aquela panela e eu choro. Quando eu vejo aquele frango, aquele monte de asa, um monte de pescoço, um monte de pé, e eu só consigo comer um pé. Então, eu vou emagrecer, não tem como. Mas eu já comecei a academia, estou fazendo academia, vou tomar umas bombas, daqui um dia eu vou começar a ficar assim. Aí vocês vão falar assim: o que o pastor está fazendo para ficar tão forte desse jeito? Então é isso aí. Então, calma, que eu devo emagrecer mais uns 2, 3 quilos ainda. É previsto na minha cirurgia, depois eu vou engordar. Só falar uma outra coisa aqui importante. Eu vou parar de comprar e vender carro, tá? Eu vou parar. E por conta disso eu estou vendendo todos os meus carros. Então, eu tenho 2 BMW para vender, tenho uma Mercedes, tenho um Aircross, tenho um C3, tenho uma Corando, o Sentra eu já vendi para o pastor Lázaro. Acho que eu tenho mais um outro carro lá para vender. Se alguém quiser comprar um carro, fala comigo, faço condições boas. As 2 BMW estão financiadas, se você não quiser transferir para o seu nome, pode ficar no seu nome, se você não pagar eu vou lá e tomo, né? E a gente pode fazer alguma coisa muito boa aí para você, e eu posso abençoar a sua vida e você também pode abençoar a minha. Pastor, o senhor vai mexer com o que esse ano que vem? Nos próximos 6 anos vou mexer com muamba. Se você quiser alguma coisa do Paraguai, eu vou estar trazendo muamba do Paraguai, então se você quiser a gente pode negociar aí. Tá bom? Camisa da... eu não posso parar de fazer alguma outra coisa, porque senão eu fico doente, né? Se eu ficar sem fazer nada, para mim não vai dar certo. Então eu não vou ter mulher lá em casa para me perturbar, não vou ter mais algumas coisas para me tomar tempo, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. Se você também estiver precisando de alguma coisa na sua empresa, de tempo meio período assim, ir lá dar uma mentoria, dar uma organização na sua empresa, você pode me chamar que eu também consigo fazer isso de uma maneira muito, muito simples, barata e rápida. Jeremias 17:5, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia em outro homem e que faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sabe, irmãos, esse texto, o contexto desse versículo, o profeta Jeremias está falando com Israel, particularmente com Jerusalém, com o povo que habita em Jerusalém, para que esse povo se arrependesse e deixasse de confiar em carros, em cavalos, em tantas coisas, e voltasse o seu coração a confiar no Senhor. Não tem problema nenhum você confiar na sua esposa, no seu marido, no seu pastor. Não tem problema nenhum você confiar em algumas pessoas. E não é dessa confiança que esse texto está falando. Esse texto está falando de você confiar ou esperar ou estribar a sua esperança em alguém, no homem. É você depender do homem. Aqui o texto diz que
aquele que se aparta o seu coração do Senhor, ou seja, ele não confia mais em Deus, ele confia no gerente do banco, ele confia no cara que vai emprestar o dinheiro para ele, ele confia, sabe, a vida dele a pessoas. A Bíblia diz que esse tipo de gente vai morar no deserto. Uma tamargueira no deserto, o dia que você for no deserto lá de Israel, no Egito, você vai ver que você anda quilômetros, de repente você vê uma tamargueira no deserto, sozinha. A Bíblia diz que essas pessoas que colocam a sua esperança em homens, será como uma tamargueira no deserto, ou seja, vai viver solitário, vai morar em lugares secos, inabitáveis. Sabe, é terrível uma pessoa que deixa de confiar em Deus e começa a confiar no homem. Agora, onde nós colocamos a nossa confiança e a nossa expectativa, irmãos, é extremamente importante para que a gente tenha uma vida de expansão, para que a gente tenha uma vida de sucesso ou de fracasso. Eu quero dizer para você nessa manhã que nós precisamos colocar as nossas expectativas em pessoas certas, e devemos colocar a nossa confiança somente no Senhor. É impossível que eu e você vivamos uma vida sem expectativas, Agora, as nossas expectativas, elas precisam estar alinhadas a pessoas certas, alinhadas a propósitos certos, alinhados a momentos certos, alinhados a um futuro certo. Agora, a nossa confiança, ela tem que estar sempre no Senhor. Porque Salomão diz que, em Provérbios, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. A resposta certa, ela vem de Deus. E é verdade que também existe muitas pessoas na igreja que nem expectativas têm mais. Sabe por quê? Porque elas já colocaram expectativas em pastores e foram frustradas. Colocaram expectativas e a confiança em igrejas e foram frustradas. Colocaram expectativas, sabe, no patrão e foram frustradas. Chama esses irmãos aí fora para assistir o culto, fazendo favor. Então, tem muita gente que coloca as expectativas em coisas que, de fato e de verdade, vão frustrar. E na igreja, como elas estão? Já estão na igreja que não consegue gerar mais expectativas, mas também já não consegue mais confiar em Deus. Sabe por que não consegue confiar mais em Deus? Porque as suas emoções já estão doentes. Porque as suas emoções, olha para mim, porque as suas emoções já estão feridas. Porque as suas emoções já estão destruídas. E aí elas não conseguem nem gerar expectativas que algo bom possa acontecer. Elas não conseguem mais confiar em Deus, porque na cabeça delas a culpa é de Deus. Porque o pastor era um homem de Deus, porque o líder era um homem de Deus, porque a igreja era um lugar de Deus. Ela não está errada, o pensamento não está errado, mas o entendimento disso está errado. Porque homens erram, igreja pode errar. Tem igreja que proíbe você de cortar o cabelo, tem igreja que proíbe você de fazer alguma coisa no sábado, tem igreja que libera você para fazer tudo o que você quiser. Então, a expectativa sua pode ser frustrada, mas o seu entendimento precisa, sabe, estar notório de que sempre que eu coloco a minha confiança em alguém ou em coisas, eu me frustrarei. Pastor, tem como viver sem gerar expectativas? Não, impossível, impossível. É impossível você não gerar expectativas com relação ao seu futuro, com relação ao seu governo, com relação à sua cidade, com relação ao seu ministério, com relação à sua igreja, ao seu marido, aos seus filhos. É impossível você viver sem gerar expectativas. Agora, eu quero te falar algo nessa manhã. Sabe, em vez de gerar expectativas ruins, em vez de esperar, porque tem gente que é assim, está sempre esperando algo de ruim
para acontecer. Tem gente que é assim, ele não tem mais nem expectativas, ele já está assim, sabe, já está tão destruído que ele diz assim: olha, está muito bom para ser verdade. Olha, não sei não, hein, vai acontecer algo ruim. Olha, não sei não, viu, porque eu não tenho mais expectativas de que o Brasil melhore. Eu não tenho mais expectativas que a igreja se restaure. Eu não tenho mais expectativa que exista homens bons, ou exista mulheres fiéis. Eu não tenho mais expectativas de nada. Deixa eu dizer ao seu coração nessa manhã: mude essa atitude do seu coração. Ainda existe pessoas boas. Ainda tem um site, tem um Instagram que chama assim, ó, razões para acreditar. Ainda existe coisas que a gente pode acreditar. Ainda existe pessoas que a gente pode confiar. Ainda existe pessoas que a gente pode, sabe, de certa forma, restaurar isso. Restaurar isso. É difícil para mim me relacionar com você sem gerar expectativas. Pode ter certeza disso, é muito difícil. Eu gero expectativa em cima de você, eu gero expectativa em cima do seu potencial. Eu sou um tubarão, e um tubarão, quando ele vê outro tubarão, ele fica apavorado, porque ele fala assim: cara, se eu pegar esse cara e colocar ele aqui, ele vai arrebentar. Então eu gero expectativa. Mas quando você não faz nada, quando você, sabe, de fato não corresponde à minha expectativa, sabe, eu não adoeço mais como eu adoecia. Eu não fico mais desanimado como eu ficava. Não, sabe por quê? Porque eu aprendi a trabalhar as minhas expectativas. Eu aprendi a trabalhar isso. Então o que eu espero de você? Eu espero quase nada. Eu espero quase nada. Eu vejo homens e mulheres na igreja que Deus está abençoando, a empresa está prosperando, o casamento está uma bênção. E quando eu olho para você, a expectativa que eu tenho era de que você se voltasse mais para o Senhor, sabe, fizesse mais para Deus. No entanto, isso não acontece. E aí eu tenho que ficar atrás de irmãos que estão aqui na igreja, chegando agora, para colocar elas para fazer algo, porque você não corresponde à expectativa minha, mas você tem uma expectativa de que eu te visite. Você tem uma expectativa que eu vá na sua casa jantar, comer um churrasco, comer um peixe. Você quer que eu esteja próximo de você, mas você não quer estar próximo de mim, porque para você o mais importante é o seu trabalho, é a sua empresa, é os seus negócios, é o seu tempo. E quando você tiver tempo, você faz algo para Deus. Então imagine um pastor relacionar com uma igreja sem expectativa. É muito difícil. Agora, qual foi a sua expectativa de vir ao culto essa manhã? É uma pergunta. Quando você saiu de casa, ou quando você lembrou que hoje tinha culto de manhã, qual era a sua expectativa para vir para esse culto? Talvez você levantou hoje, e você está aqui nessa igreja hoje, mas com uma expectativa errada. Ou você veio para cá sem expectativa, sabe como? No piloto automático. Amanhã tem culto. Amanhã tem culto. Então você levantou, tomou seu banho. Tem gente que não tomou banho, igual eu não gosto de tomar banho de manhã. Então, talvez você escovou o dente, talvez você não escovou. Mas eu não sei o que você fez, mas talvez você fez todas as coisas no piloto automático. E você disse assim: vou para a igreja. E aí você veio para a igreja, chegou aqui, está no louvor, e você cantou, e você tomou ceia, e você vai ouvir a palavra, e você vai embora. Diga para o seu irmão: você escovou o dente hoje? Se você tiver coragem, fala para ele assim, ó, faz assim, ó, para me cheirar. Não tem, eu sei que você não tem. Não tem. Mas qual deveria ser a sua expectativa, Marco? Qual deveria ser a minha expectativa para o culto de hoje, pastor? A sua expectativa deveria ser assim, ó. Bom, eu vou para o culto. Deus, o que o Senhor vai falar comigo? O que eu vou aprender nessa manhã? Qual é a direção que o Senhor vai me dar para essa semana, para esse mês? Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Sabe, eu não vou pedir para você levantar a mão se você pensou isso em casa ou não.
Porque eu tenho convicção que 80% de vocês não fizeram essa oração. Eu tenho convicção, sem erro, que 80% de vocês nem pensaram. Tem gente que pensou assim: quem vai pregar hoje, será, hein? Tem gente que deve ter pensado assim: quem vai ministrar o louvor hoje? Então não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Igreja não é sobre isso. Essa não tem que ser a expectativa do nosso coração. Quando eu ministro, quando eu preparo uma palavra, eu preparo uma palavra não é pensando em surpreender as suas expectativas. Ainda que um ou outro chegue para mim e fale assim: olha, pastor, hoje o senhor me surpreendeu, a palavra foi muito top. Eu digo amém, obrigado. Mas esse não é o meu interesse, esse não é a minha ideia, superar as suas expectativas. Quando eu estou preparando uma palavra, quando os pastores, quando alguém vai pregar aqui, está preparando uma palavra, a ideia é que essa palavra fale com você. A ideia é que essa palavra te confronte. A ideia é que essa palavra tire você de uma zona de conforto. A ideia é que você acorde para uma realidade. Eu estava conversando com a Yolanda ali agora na sala VIP. Ela falou assim: pastor, tem gente que a gente escala aqui para a sala VIP, e no dia da escala ele diz assim: olha, eu não vou, não tenho tempo. Então a gente tem que fazer a escala de acordo com a disponibilidade dele. Sabe o que eu disse para ela? Corta essa pessoa da escala, irmã. Tira ela da escala. Já está tirada. Então quem vai servir na sala VIP? Quem vai servir na sala VIP? Aquelas duas irmãs que estavam aqui hoje, ó, na maquininha. Aquelas 4 irmãs lá, ó. Aquelas 3 lá, aquelas 3. Aquela está com a mão assim. As 2 sentadas. Cadê aquela outra? Cadê a Elisângela? Elisângela. Põe a irmã Edna para servir na sala VIP. Irmã Edna vem para o culto todo domingo, está aí, ó. Põe a irmã Edna para servir na sala VIP. Então, a expectativa quando nós preparamos essa palavra é que Deus te confronte. É que você vai para casa com a cara vermelha, com vergonha de Deus, com vergonha da vida que você leva, com vergonha, sabe, daquilo que você oferece para Deus. Com vergonha. A ideia é que, quando nós preparamos essa palavra, é que ela te confronte num nível que você diz assim: não, eu preciso mudar. Não, eu preciso mudar. Não dá. Porque não é possível que você não imagina que um dia no tribunal de Cristo, não é possível que você não sabe disso, que um dia vai haver um tribunal de Cristo, nos ares, nos céus. E naquele dia, diz o apóstolo, ele abrirá o livro. Que livro é esse, pastor? O livro das obras, o livro da vida, o livro que o anjo que está do seu lado aí, porque aí do seu lado tem um anjo, aí do seu lado tem um demônio. Tem um demônio que anda com você 24 horas. 24 horas. Desde o dia que você nasceu tem um demônio que anda do seu lado do seu lado não. Anda ao seu derredor 24 horas por dia. Então, nesse exato momento, do seu lado tem um anjo, mas tem também um demônio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra, e os guarda. Esse é um anjo específico para te guardar, para andar com você. Agora, a Bíblia diz que ao seu derredor existe um demônio. Agora existe um outro anjo, que é o anjo que está escrevendo agora. Ele está aí do seu lado escrevendo. Escrevendo o que, pastor? O que você está pensando. Não é possível que você não sabe que esse anjo está pensando, você está pensando assim: o que esse pastor está pensando que é para falar o que ele está falando? Esse anjo está anotando.
Esse anjo está notando. O William pensou ali agora, esse pastor é uma comédia. O anjo está notando. Ele está ali pensando agora, vou fazer um meme do pastor. O anjo está notando. E no tribunal de Cristo você vai ter que dar conta disso. Se eu não te perdoar, você vai ter que dar conta disso. Aí a mulher trai, o homem trai a mulher, e a mulher descobre. E ela diz assim: eu sabia, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Você está falando o versículo certo, mas o contexto está errado. Porque esse versículo se refere ao tribunal de Cristo. E é lá que nada que está oculto vai ficar escondido. Porque, irmãos, ninguém sabe o que você pensa, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque está escrito. E no tribunal de Cristo vai ser revelado o que você está pensando. Agora, irmão, se lá vai ser revelado o que você está pensando, presta atenção aqui, para de conversar, irmão. Presta atenção aqui, para de conversar. Se lá está escrito que você vai revelar o que você está pensando, imagina o que você faz. Então, qual é a expectativa de Deus com relação a você? Ah, você foi na igreja, mas você não quis batizar. Aliás, se você não batiza, nem para o tribunal você vai subir. Porque não vai subir quem não é batizado. Ou vai? Eles, tá vendo como é que a igreja já está? Ele já olha para o teólogo. Ele já olha para o teólogo. Quem não é batizado vai subir, mas quem não é batizado não vai reinar. Esse eu estou certo, eu sei o que eu estou falando. Não preciso de um teólogo. Agora, sabe, irmãos, qual é a expectativa? Porque, preste atenção, tem gente que está aqui na expectativa de... deixa eu falar uma aqui. Tem gente que vem para a igreja com uma expectativa de que o culto ande rápido, porque ele já marcou um compromisso 10h45. Então ele fala assim, 10h30 o culto acaba, então eu já vou marcar um compromisso 10. Então a expectativa dele é que o culto acabe logo. É assim, irmão, eu conheço. Eu já passei por isso. Eu já fui assim. Eu estou falando porque se eu já fui assim, eu sei como é. Eu sei como é. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 3, verso 4 e 5. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Colocaram um coxo na porta do templo. Na porta do templo, aquele coxo esperava o quê? Das pessoas? Esmolas. Ele estava no lugar certo, com a expectativa errada. Ele está na porta de uma igreja. A expectativa dele era o seguinte: vou para a porta da igreja e vou receber esmola. Mas a expectativa dele certa teria que ser: vou para dentro da igreja, para Deus me curar. Você está aí, irmão? E aí ele está na porta esperando esmolas. E aí Pedro diz, ele fala assim: dá uma esmola, pelo amor de Deus. Aí Pedro para e diz: olha para nós. Ele olha, dizendo assim: agora vai sair dinheiro. Esses caras discípulos de Jesus. Jesus andava com um tesoureiro, foi embora, largou tudo aí. Esses caras já estão montados na grana. Agora eu vou montar. Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, pastor, mas ele recebeu por uma misericórdia de Deus, mas a expectativa dele estava errada. E tem muita gente que não recebe nada por causa disso. A expectativa está errada. E o que Deus fez com esse homem? Deus frustrou a expectativa dele. Ah, pastor, mas ele saiu andando. A Bíblia diz que ele saiu andando, saltando. Mas a expectativa dele não era aquela. Deus frustrou. Deus frustrou a expectativa dele. Deus vai frustrar as nossas expectativas, irmãos.
para que a gente aprenda. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 1, verso de número 46. João 1, 46. Disse-lhe, pois, Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Sabe, eu não sei qual era de Natanael. Eu não sei se Natanael estava frustrado com a cidade. Eu não sei se Natanael estava frustrado com o vilarejo. Eu não sei qual era. Porque, por certo, Felipe chegou para Natanael e disse assim: Natanael, você precisa conhecer Jesus de Nazaré, cara. E ele fala assim: de Nazaré? Cara, ele ora, os demônios saem, os enfermos são curados, os leprosos são curados. Cara, o cara é fera. E aí Natanael vira para ele e fala assim: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe diz assim: ó, vem e vê. Felipe ainda diz mais: olha, os coxos andam, os cegos veem. Sabe, é uma coisa interessante. Natanael não tinha expectativa de algo fora do comum poderia acontecer. Natanael não tinha expectativa de que algo bom poderia sair de Nazaré, não. Mas sabe o que Deus faz? Deus frustra as expectativas de Natanael. Felipe diz assim: ó, vem e vê. E ele viu com os próprios olhos os cegos enxergarem, os paralíticos andarem, os leprosos serem curados. Expectativas. Sabe, Deus frustra as expectativas de Natanael. Deus frustra as expectativas de Marta. João 11, 21. João 11, 21. Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Amigo pessoal. Amigo íntimo. Jesus ia na casa de Lázaro. Lázaro ia para o Burger King com Jesus. Eles tomavam Coca-Cola todo final de semana, iam para o Manso andar de jet, de lancha. Cara, Jesus e Lázaro era o cara. Lázaro acho que andava assim, ó, é meu amigo, eu sou amigo desse cara aí. Mas Marta tinha uma expectativa de que Jesus chegasse no tempo dela. Olha o que ela diz para Jesus quando Jesus vem depois de 3 dias, 4 dias, sei lá. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Rapaz, se Jesus fosse um cara tubarão, ele ia falar para ela assim: eu não estou aqui para fazer o que você quer na hora que você quer, irmã, então dá licença. Ele ainda foi bonzinho. Ele ainda falou assim: ó, ele não morre, ele não morreu, ele está vivo, ele está vivo. Ele não morreu, fica tranquilo, está dormindo. Fica tranquilo, está descansando. Irmão, 4 dias de férias dormindo é o que eu imaginava. É meu sonho, 4 dias dormindo. Né, Jacó? 4 dias dormindo, irmão. Jesus fala assim: está dormindo, ele está dormindo, ele não morreu, para ficar tranquilo. Sabe qual é a frustração de Marta? É que Jesus, ou que Deus não fez no dia e na hora que ela queria. Jesus pode fazer o que Ele quiser, irmão, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ele não vai fazer no dia que você quer. Sabe o que Deus fez? Deus frustra as expectativas de Marta, para que ela possa entender que o que Deus faz, Ele faz no tempo dEle. E que tudo que Deus faz tem um propósito. E que tudo que Deus faz, sabe, é porque Ele estabeleceu algo e tem algo preparado para o futuro. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 24, verso número 13, Jesus acaba de morrer, 2 discípulos estavam indo embora para suas casas. E eis, olha o que a Bíblia diz: e eis que disse, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús.
Jesus, olha lá, ó, eis que no mesmo, Jesus disse que ia ressuscitar em qual dia? Em qual dia, irmãos? Que dia que Jesus disse para os discípulos dele que ia ressuscitar? Terceiro. Mas esses aqui, no primeiro, já estavam indo embora. E a Bíblia diz que os dois estavam assim: pois é, cara, poxa vida, eu pensei que Jesus ia ressuscitar, nós seguimos ele, nós deixamos a nossa vida para andar, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos, e se eles eram discípulos, eles largaram tudo para acompanhar Jesus. Nós largamos tudo, cara. E aí agora, ó, ele falou que ia ressuscitar. Ó, eles estão falando uma coisa, pensando uma coisa, mas estão fazendo outra. Olha o que a expectativa frustrada faz. Eles sabiam que era no terceiro dia, e eles estão falando: pô, Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, cara, mas sabe, poxa vida, eu esperava mais de Jesus. No primeiro dia eles já estavam desanimados, sabe por quê? As expectativas estavam frustradas. Aí você vai ler depois em casa, o próprio Jesus desce e vai andando com eles. Jesus desce, andando com eles, fala assim: o que vocês estão conversando? Aí eles falam assim: ué, mas você é o único forasteiro em Jerusalém que está aqui e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Do Cristo que morreu, que ressuscitou, que haveria de ressuscitar ao terceiro dia, mas nós já estamos aqui esperando, nada acontece. E começa a falar com Jesus. E Jesus começa a pregar para eles de novo. Quando chega na casa deles, ele chama Jesus para sentar e comer. Para comer. E quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Os seus olhos só vão se abrir o dia que você partir o pão e ter comunhão com Cristo, porque o pão simboliza o Cristo. Sem comunhão não há revelação. Fale isso para o seu irmão aí. Fala para ele: sem comunhão não há revelação. Essa saiu agora, quente do forno. Sem comunhão não tem revelação. Pastor, eu quero ver anjo, eu quero ver aquilo que Deus me mostra. Vai ter comunhão com Deus. Sem comunhão não tem revelação. Essa você pode escrever e falar que é minha. Os olhos deles se abrem. Sabe o que Jesus faz? Jesus frustra as expectativas deles. Posso falar mais um? 2 Reis 5:11. 2 Reis 5:11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e dirá: Senhor meu Deus, eu te clamo agora. Eu coloco a mão sobre Naamã e digo: lepra, vai embora. Era isso que Naamã imaginava. Verso 12: colocará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã pegou 70 quilos de ouro. Quantos quilos? 150 quilos de prata, fora dinheiro e perfumes, e levou para o profeta. Nem Naamã, que é um sírio, vai a um homem de Deus, ou vai à casa de Deus sem uma oferta. Mas os crentes vêm para a igreja sem oferta. Os crentes comparecem diante de Deus com as mãos vazias. E Naamã, com aquele monte de oferta, com aquele monte de coisa, falou assim: bom, eu vou chegar na casa do profeta, ele vai sair na porta, vai invocar Deus, vai pôr a mão sobre mim, vai curar e eu vou embora. O profeta nem na porta saiu. Eu fico imaginando se isso acontece nos dias de hoje. Eu quero falar com o pastor não vai falar com você. Eu quero falar com o pastor Lázaro vai atender você, pastor Lázaro. Mas eu queria o pastor Daniel. Eu imagino se fosse nos dias de hoje.
O profeta chama o discípulo. Vem cá, Everton. Ah, não, pode ficar aí. Vai lá fora, vai chegar um cara aí chamado Naamã. Você manda ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão e a lepra dele está curada. E o profeta vira as costas e vai para dentro de casa de novo. Sabe, irmãos, Deus frustra a expectativa de Naamã. E olha o que o discípulo de Naamã fala. Naamã ainda fala assim, ó, lá em Damasco, tem 2 rios, que é muito mais limpo, muito mais bonito do que o Rio Jordão. Por que eu não vou tomar banho lá? Aí o menino fala para ele assim, mas capitão, comandante, sei lá, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não fazia? Agora, dar 7 mergulhos, o que é isso? Isso é nada. Mas sabe o que é, irmãos? É que a gente quer que Deus faça do nosso jeito. A gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. E eu estou aqui para frustrar as suas expectativas hoje. Deus não vai fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, no tempo que você quer, sabe, na maneira que você quer. Deus não vai te dar o carro no dia que você quiser. Deus não vai abrir a porta. Não vai. Não vai. Porque Deus não é nosso empregado. Deus não é o nosso serviçal. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente raspa a Bíblia assim, ó, e a gente faz. Porque tem gente que acha que a Bíblia é uma lâmpada, né? E ele não raspa, mas ele fala assim, ó. Deus fala comigo. Aí faz. Já viu crente assim? Aí cai lá e fala assim, hoje mesmo morrerás. Senhor, estou falando sério, não estou brincando. Eu não sei quem foi o endemoniado que inventou aquela caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa aí? Levanta a mão. Eu não sei quem foi o endemoniado que inventou aquele negócio. Caixinha de promessa. Por que não tem uma caixinha de obrigação? Inventa uma caixinha de obrigação. Inventa uma caixinha de propósito. Inventa uma caixinha de compromisso. Eu quero ver, e vou pôr 4 aqui, vou pôr as 4. Quero ver se você vai nas 3. Você só vai nas promessas. Você quando raspa a Bíblia, para sair uma palavra, você quer que a palavra saia o que você quer ouvir. Tem gente que vem para o culto para ouvir aquilo que ele quer ouvir. Irmão, se você não sair daqui hoje frustrado, pelo menos saia com vergonha. E não estou falando aqui daqueles que não fazem nada. O contexto bíblico sugere uma advertência contra a substituição da fé e dependência em Deus por uma confiança excessiva em seres humanos ou em coisas. Na prática, muitas tradições religiosas encorajam um equilíbrio entre a fé em Deus e relacionamentos saudáveis e apoio mútuo um dos outros. O que o texto está querendo dizer, o que a igreja te ensina é: coloque a sua confiança em Deus, mas também desenvolva relacionamentos saudáveis, sem confiar e depender de pessoas, apoiando uns aos outros. Por que, pastor, que eu preciso fazer isso? Primeiro, porque os homens são limitados. Fala comigo, os homens são limitados. Fala de novo, fala, os homens são limitados. Segundo, por que você precisa aprender isso? Porque você precisa criar a sua independência espiritual. Fala comigo, independência espiritual. Fala de novo, independência espiritual. Fala de novo, fala independência espiritual. Diga, quando eu oro, Deus ouve. Diga, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então pare de ficar andando atrás de profeta. Pare de ficar andando atrás de gente de revelação. Usa a palavra para Deus falar com você.
Pastor, ora por mim, porque a oração do Senhor é poderosa, é tão poderosa quanto a sua. Nós dois, o pastor Lázaro falou aqui, ó, o véu do templo se rasgou, então nós podemos entrar no templo a hora que nós quisermos. Aliás, nem precisamos mais entrar, Ele habita em nós somos o templo, então é só você falar e orar, Deus também ouve a sua oração. Pastor, sua oração é poderosa, ela é muito poderosa quando você acha que ela é mais poderosa do que eu acho. Quando a sua fé na minha oração é maior, realmente a sua oração não vale nada. Eu não estou aqui dizendo também que você não precisa pedir oração para ninguém, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa desenvolver independência espiritual. Eu tenho nojo de pastores que manipulam ovelhas. Eu tenho um nojo de líderes que querem manter as ovelhas, sabe, ignorantes, para eles ter domínio sobre elas. Aqui não, irmão. Aqui você pode orar e Deus ouve a sua oração. Se Deus não está ouvindo a sua oração, é porque algo de errado está acontecendo com você. Não é o problema, não é a igreja, não é o pastor. E não é a campanha de Quinta Forte. O problema é você. Terceiro, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa se desenvolver pessoalmente, como pessoa. Quarto, você precisa parar de confiar nos homens e desenvolver relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Sabe, minha mulher, quando eu casei com ela, e vale aqui para os novos, tá? Vale aqui para os casados de novo, mulheres casadas de novo, homens casados de novo, mulher que tem dependência do marido. Ah, você tem que me levar em tal lugar. Ah, você tem que me levar a isso. Meu irmão, tira a carteira dessa mulher, dá um carro para ela, deixa ela se virar no mundo. Essa dependência que a mulher tem, essa dependência que às vezes os homens gostam de gerar para a mulher depender dele, isso é horrível. Ah, amor, olha, é o cúmulo do absurdo a mulher chegar no final de semana e falar para o marido assim, ó, amor, me dá R$200 para ir no salão. R$200? É, mané, você pode pagar 60 para cortar seu cabelo, 40, 20, mas mulher não é só cortar, ela tem que cortar, ela tem que fazer luzes, ela tem que alisar, ela tem que escovar. E eu estou falando R$200 num lugar barato aí, sim ou não, mulheres? Então, se já tem seu salário, dá um salário para essa mulher, fala, tá para ela, ó, vou dar um salário mínimo só para você gastar por mês com você. Para você não ficar mais me pedindo dinheiro, porque, irmãos, homem é bom para você pedir dinheiro, quando ele está com dinheiro no bolso, ele está uma maravilha. Cadê as casadas aqui, é ou não é? Início do mês ele é bonzinho, chega do dia 20 para cima, ele já está agoniado. Você fala assim, meu bem, o que você quer? Você nem fala direito, você só fala bem. Amor, o que você quer? O que você está querendo? Ô, meu amorzinho, só queria te dar um abraço. Ah, bom, pensei que você ia pedir dinheiro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender, deixar as pessoas livres, criar relacionamentos saudáveis. Quinto, para que você precise aprender a confiar em Deus e criar relacionamentos saudáveis, para você ter o foco espiritual certo. Olha para mim aqui, qual é o foco espiritual certo? Não é no pastor. O foco espiritual certo não é em quem vai pregar, em quem vai pregar. Aliás, o foco certo não é em quem vai pregar, em quem vai ministrar o louvor, é que palavra vai ser liberada sobre a minha vida hoje. Irmãos, a minha oração e a oração do Antônio tem o mesmo poder. A minha oração e a oração da Luciana tem o mesmo poder. A minha oração e a oração do Ederson e da Bina tem o mesmo poder. Até um centurião da corte romana sabe disso. Jesus falou assim, ó, eu vou lá na sua casa orar por ele. Ele fala assim, não precisa ir não, só liberar uma palavra, porque lá eu tenho homens que digam, vai, vem, vai. Então, até o centurião sabe o que é autoridade espiritual. Então, quando eu libero uma palavra aqui sobre um líder, quando eu coloco alguém aqui como líder, o que ele fala é o que eu falo, o que ele ora é o que eu oro. Então, se um homem que nem é crente sabe isso, se você não sabe, o foco espiritual tem que estar certo. O foco espiritual, a sua expectativa tem que estar certa. Eu não estou dizendo que você não precisa pedir oração para mim, não é isso. Não é isso. Eu não estou falando que você não precisa me convidar para ir na sua casa, também não é isso.
Mas o foco dos nossos relacionamentos tem que ser saudáveis. A expectativa desse relacionamento tem que ser saudável. Não adianta você se relacionar com o coronel, está ali o Esnaldo, é coronel da polícia. Aí você fala para ele assim, ó, bom, meu carro está atrasado, eu não paguei PVA tem 2 anos, e eu vou ser amigo do coronel, porque na hora que me pegar na blitz, eu vou ligar para ele, coronel, ó, eu sou amigo do coronel, então eu vou ligar para o coronel, porque o coronel vai, irmão, seu foco está errado, sua expectativa de relacionamento está errado, e ele não vai fazer isso, eu conheço ele, eu nunca pedi nada para ele, eu peço para outro, mas não peço para ele, porque eu já conheço ele, eu já sei como ele é, então não adianta. Você tem que ter um foco espiritual na sua vida correto, expectativa correta. E por último, evitar a idolatria. Evitar a idolatria. Ontem eu conversava com meu filho a respeito de um satanista que tem aí na internet, que ele fala que os piores idólatras do mundo são os evangélicos. E isso, irmão, não deixa de ser verdade. Porque quem acha que só o pastor Daniel resolve, isso é uma idolatria. Não, eu vou tocar, se eu tocar no chapéu, eu vou ser curado. Está errado? Não. Mas a idolatria é para ver. Um dia eu trouxe a Cassiane aqui na nossa igreja, na inauguração da nossa igreja. Ela falou, não pastor, não precisa pagar a passagem não. Eu estava pregando sempre lá na Deal, na igreja dela. Ela falou, vai eu e o Jairinho, a gente paga a nossa passagem. Aí o que eu fiz? Coloquei um container aqui fora, para receber os convidados. Rapaz, veio um povo de uma outra igreja aí, que eles batiam no container. Abre Cassiane, vamos arrebentar a porta, nós queremos te ver, nós queremos pegar na sua mão. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Eu não estou aqui, sabe, falando mal de Valdomiro, de Cassiane, de R.R. Soares, de pastor Daniel, mas o que eu quero dizer para você aqui hoje, nessa manhã, para encerrar o nosso culto, é que para de ser idólatra. Para de achar que só o pastor Daniel resolve. Para de achar que a oração do pastor Daniel é poderosa. Isso é idolatria. Isso é idolatria. A Bíblia diz que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, terá sido ligado no céu. E Jesus não falou que seria pastor e bispo e apóstolo e querubim, serafim, não. Falou 2 de qualquer um de vós. Então ele falou assim, qualquer um pode juntar com outro e concordar e a coisa vai acontecer. Então essa idolatria, eu parei de trazer gente aqui na nossa igreja, porque eu estava passando vergonha. Acabava o culto, o irmão chegava aqui para pedir autógrafo para o pregador. Eu falei, irmão da igreja, eu falei, para com isso. Pastor não dá autógrafo, ele pode fazer uma dedicatória. Autógrafo, quem dá é estrela, nós não somos estrela. Todos os popstars, está aqui o pastor Lázaro, que nós conhecemos, cai. Sabe por quê? Se torna estrela, brilha mais que Jesus. Se torna o centro da igreja. Segunda-feira agora eu vou viajar, amanhã vou viajar, vou levar aquele embora, aquele e Duda. Volto na sexta-feira. E aí a partir de agora eu vou ficar uma semana, de segunda a sábado, fora. Ah, mas se o pastor Daniel não estiver aqui, como é que vai ser a igreja? Irmãos, a igreja não é eu. Igreja é você. Se eu não estou aqui e você não vem no culto, isso é idolatria. Considere-se um idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Se você ver o padre Fábio de Mello falar de idolatria, quem já viu?
Sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, gente, eu não acredito em idolatria. Isso aí é uma coisa terrível. Mas a igreja está cheia de gente idólatra. Na igreja tem gente que um dos líderes ou os líderes vai falar, tem gente que fala assim, ó, quem você pensa que é? Você não é pastor para estar mandando aqui? Mas só pastor que manda aqui? Então eu tenho que descer daqui e mandar fazer as coisas para fazer? Para com isso, gente. Para com isso. Sabe, irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Primeiro, você precisa entender que as pessoas são limitadas. Segundo, você precisa criar independência espiritual. Terceiro, você precisa se desenvolver pessoalmente. Quarto, criar relacionamentos saudáveis. Quinto, foco no espiritual. E sexto, evitar a idolatria. Sabe, essa questão de relacionamentos saudáveis aqui, ó, eu gostaria de ficar até 11 horas, meio-dia, pregando essa palavra para você. Mas, sabe, é tão importante que você tenha relacionamentos saudáveis. Você não tem que concordar com tudo que acontece aqui, irmão. Você não tem que concordar. Eu não preciso concordar com a sua vida, você não precisa concordar com a minha. Mas nós precisamos concordar uma coisa: nós estamos aqui por causa de um propósito. E o propósito é o reino de Deus. Então eu encerro fazendo uma pergunta para você. Fazendo uma pergunta. Uma não, duas, três. Primeiro, qual é a expectativa que Deus tem em relação a você? Qual é a expectativa que Deus tem com relação à sua pessoa? Segunda pergunta, você está correspondendo à expectativa de Deus? Você está correspondendo? Deus está olhando de lá e está falando assim: servo bom e fiel, vem andar comigo. Deus está se agradando de você. E terceiro e último, se não está, que dia que você vai tomar vergonha na cara? Nossa, pastor, no mínimo você tem que sair daqui bravo comigo hoje e chamar você de sem vergonha, no mínimo. Que dia que você vai tomar vergonha e vai parar de fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, para começar a fazer algo que Deus planejou que eu fizesse para você? Responda isso para você. Não fique com raiva de mim. Responda isso para você. E se tiver alguém que você tem que ficar com raiva, esse alguém é você. É você. Não sou eu. Fale para o seu irmão, fique de pé, meu irmão. Deus não rejeita oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É por isso que a igreja é mal acostumada. Porque todas as músicas que a gente canta, pode observar, a maioria fala que você vai vencer, a maioria fala que ele virá como um leão, a maioria fala que você vai ter vitória, a maioria... Não dá para cantar uma música assim, ó: você vai tropeçar e cair, você vai decepcionar, você vai... Aí ninguém vem na igreja, ninguém vai gostar do louvor. Fala para o seu irmão, fala para ele assim, ó: hoje eu tenho uma expectativa. Diga para ele: poderosa
Fala para ele assim, ó. De almoçar. O melhor almoço da minha vida. E você pagando ainda. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Dê um abraço à pessoa do seu lado aí. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Aleluia. Ô Marco.